A chegada das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos que serão realizados agora no Rio de Janeiro, traz-nos a lembrança do risco que o terrorismo vem representando em todo o mundo, especialmente na Europa, nos últimos anos. E dizer que a Europa estará representada no Brasil através desses países, da Alemanha, da França, da Bélgica e dos americanos também, como os Estados Unidos e a Argentina, que também foi vítima de um atentado terrorista. Pois é, a vinda desses países para cá, dessas delegações para cá, traz para nós uma certa preocupação de risco efetivo da presença de algum ato terrorista. Mas eu estou sabendo disso agora, eu estou sentindo isso agora. Houve gente que sentiu isso mais tempo, que vem se preocupando com isso há mais tempo. E entre esses milhões de estudiosos do mundo inteiro, nós temos um aqui em Sorocaba. Nós temos o nosso querido amigo, repórter, jornalista, Macarrão, cujo nome verdadeiro é Reinaldo Galhardo, autor desse livro Fundamentalismo Islâmico e os seus efeitos globais, o Brasil na Rota do Terror. É uma preocupação do Reinaldo Galhardo já há algum tempo, desde 2007. 2007, quando ele escreveu esse livro. Pois bem, o nosso entrevistado de hoje, então, é o Reinaldo, e ele vai contar um pouco do que ele sabe, do que ele estudou, do que ele viu em termos de terrorismo. Sérgio, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, neste quadro tão importante da TV local. Eu agradeço o seu convite e essa oportunidade para a gente poder comentar a respeito, né, desse momento tão delicado em nível global, né? Não é só em nível Brasil, mas em nível global, em nível mundial, né? E o terrorismo é um fenômeno realmente que deixa muitas perguntas com poucas respostas. Verdade. E é global para nós agora, especialmente que o globo estará aqui. Está aqui em Sorocaba, no Brasil. Né? A gente tem que imaginar agora, né, Sérgio, que o Brasil não está mais geograficamente aqui nessa nossa região. Ele está na França, ele está nos Estados Unidos, ele está na Bélgica, ele está na Holanda, ele está na Alemanha, ou seja, países onde o extremismo islâmico está presente. Verdade. Nós tivemos agora aí a prisão recente de 10 suspeitos pela Polícia Federal. Há controvérsias, né, que se eles eram amadores. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que eram amadores. Na realidade, não existe amadorismo. Né? Quer dizer, essa frase do ministro é uma forma de ele atenuar uma situação muito grave, porque... No fanatismo e religioso, principalmente, não tem amadorismo. Não tem amadorismo. Se eles começaram a planejar, é porque eles iam realmente cometer um ato Eles já tinham uma decisão ideológica anterior. Né? Quer dizer, então... E a gente viu aí também conflito de informações. Enquanto o ministro da Justiça dizia que nós não correríamos um risco tão grande do atentado, a gente tinha a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência já divulgando que realmente essa ameaça existe, tanto que o nível de alerta de 1 a 5, nós já estamos no nível 4. Né? Então essa falta de uma informação homogênea, ela também contribui mais para a desinformação. E na realidade, num momento como esse, quanto mais informação segura você tiver, é melhor, porque isso mostra para o extremista uma desorganização. Né? Já que você tratou da questão da prisão, das prisões recentes aqui, eu faria uma outra pergunta a você. Quando você escreveu esse livro, quando você estava pesquisando para a elaboração desse livro, você esteve no Paraguai. E ali na fronteira tríplice, né, Paraguai, Argentina e Brasil, ali existe um foco de islamismo. Existe alguma coisa, você acha que tem alguma coisa nascendo dali, ou há um risco ali ou não? Ali são 2 níveis de informação, né? Uma, quando o governo informa a sociedade, ele diz que não há focos nessa região, né? Mas a região é monitorada. Agora, quando você fala em bastidores, né, em nível de inteligência, em nível de defesa, aí sim, ali é considerado um foco, principalmente de passagem.
né, de suspeitos terroristas que passam pelo Paraguai para adquirirem passaportes para irem para outras partes do mundo. Do mundo, né? Então ali é um foco. Isso tanto mesmo. que eu estive lá no Paraguai e eu consegui chegar junto ao intermediador, um contrabandista, que me ofereceu um passaporte por $400 e que eu iria para ele para qualquer parte do mundo. E na hora, olha, eu te levo até lá, você me paga e no final eram tipo 10 horas da manhã, no final da tarde já está pronto, você passa a pegar. Como se fosse numa loja, né? Tanto assim que o Paraguai é a rota de fuga de bandidos, de políticos perseguidos, né, de contrabando. Contrabando. Verdade. Então, e lá, aquela região, ela é muito monitorada pela CIA americana, né, quer dizer, e pelas agências de inteligência do mundo. Principalmente o norte-americano, até porque quando o Paraguai ganhou uma atenção maior nessa região quando houve o atentado contra a sede da AMIA em Buenos Aires, na Argentina. Isso. E muitos terroristas agora, 20 anos depois, se confirmou, né, que muitos fizeram o trânsito no Paraguai, entre a Tríplice Fronteira, porque é ali perto para a Argentina, justamente como fuga, também até planejamento, né? Certo. Então é uma região muito delicada. Tá. E hoje no Brasil, principalmente diante dessa presença universal aqui entre nós, o que o Brasil está fazendo para nos garantir uma certa paz? Então, Sérgio, essa discussão ela está bastante atrasada e a gente deve lembrar que duas personalidades que contribuíram muito hoje para a lei antiterror que foi aprovada recentemente foi o comandante José Cunha Couto, que prefacia o seu livro? Que prefacia o meu livro, né? Ele é um militar da Marinha de carreira, e o diplomata Macedo Soares. Os dois, desde o primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, atuaram conjuntamente para estabelecer uma secretaria que tratasse de assuntos estratégicos. Nos anos 90, o terrorismo, lógico, ele estava muito mais distante, até porque a gente não tinha o advento da internet, mas havia a necessidade de discutir temas estratégicos, assim, em termos de defesa, desde problemas estruturais, né, logística de transporte no Brasil, e envolvendo também a defesa em si. E depois, com o terrorismo a partir de 2001, 11 de setembro, então o Cunha Couto e o Macedo Soares passaram a desenvolver um trabalho muito profundo que culminou muito do que a lei antiterror foi elaborada, teve a contribuição dessas duas autoridades. Só que agora a gente tem um problema. A Dilma aplicou vetos importantes e desnecessários. Por exemplo, foi vetado a apologia ao terror. A apologia ao terror já é um indicativo... Pode fazer apologia ao terror? Pode. Como foi vetado, a apologia ao terror não vai ser considerado um ato de simpatia ao terrorismo que vai levar o indivíduo a já ser indiciado. Né? Então, a partir do momento que o indivíduo veste uma camisa do Estado Islâmico ou do Bin Laden, ele não vai ser preso, não vai ser visto como um elemento que pode vir a praticar um ato terrorista. Essa é uma falha muito grande. Em termos assim do que o governo está fazendo também, a gente está vendo agora que é um investimento, né, em defesa, em segurança para a Olimpíada. Bilhões de reais sendo injetados, mas ainda assim não responde a 5%, 6% do que é realmente necessário. Até porque a gente vê a falta de infraestrutura que está acontecendo com os soldados da Força Nacional. Né? Quer dizer, reclamando de salário atrasado, más instalações. Então, a gente hoje vai ter um trabalho muito capacitado de profissionais das Forças Armadas que são muito bem treinados para isso. Agora, em termos de investimento financeiro e estrutura, o Brasil precisa caminhar agora pelos próximos 2 anos pensando nesse tipo de realidade, né? No seu livro, além dessas duas personalidades que você citou, você cita o atual ministro da Defesa. Mas esse assunto é para você falar no próximo bloco. Correto. Certo? Vamos para um ligeiro intervalo e voltamos a seguir. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte. Há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal. Toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Diniz Assessoria Empresarial.
Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. Estamos de volta ao programa Linha do Tempo, que hoje está entrevistando o Reinaldo Galhardo, especializado em assunto terrorista, mas virtual. À distância. À distância. Né? Nós estamos falando a respeito do ministro da Defesa, que foi uma das pessoas que você entrevistou e trabalhou na elaboração desse livro. Isso. Hoje, coincidentemente, ele está com todo o poder de prevenção na mão, né? Com certeza. Ele foi um dos parlamentares que atuou bastante no Congresso Nacional entre 2002 e 2003. Ele disse numa entrevista que ele é autor da lei antiterrorista? Ele é um dos autores, porque na realidade nós tivemos mais de 12 projetos de lei antiterror. Ele iniciou esse estudo na época também, né, levantando essa bandeira. Na época ele era presidente da Comissão de Relações Exteriores. E a partir do 11 de setembro... Ele foi o relator do projeto. Ele foi o relator. E a partir daí ele alertava para a necessidade, né, de promover um debate. E foi daí, depois do 2001, que o comandante Cunha Couto e o diplomata Macedo Soares realizaram uma série de simpósios em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, né, para justamente mobilizar as forças de segurança e de defesa. Então, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, Forças Armadas, e aí os núcleos de estudo foram sendo desenvolvidos para justamente chegar nas principais diretrizes que norteariam a lei antiterror. E você começa a participar desses congressos, desses seminários, já a partir dessa época ou não? Eu comecei já a participar a partir de 2002. 2002. Porque assim que aconteceu o 11 de setembro, em 2001, a primeira pergunta assim que eu via, né, o noticiário, os aviões se chocando contra as torres do World Trade Center, eu pensei, poxa, será que isso pode acontecer com o Brasil também? Então, daí entre 2001 e 2007, eu fui reunindo uma série de materiais e já fazendo contato com autoridades. Você estava na faculdade na época? Na época ainda não. Eu já era graduado em jornalismo aqui em comunicação social pela Uniso. Só em 2007 que eu fui fazer a pós-graduação em São Paulo, com as ferramentas de sociologia. Então, de 2001 a 2007, eu reuni um vasto material. Porque eu comecei a viajar, participar desses encontros, né? Em São Paulo participei também de um simpósio grande do Ministério da Defesa, né? Você foi para o Oriente Médio? Eu tinha plano de ir. Mas você não voltaria daí. Pois é. A minha ideia era ficar 15 dias lá, né? Acompanhando a reconstrução do Iraque após a guerra. Na época eu estava no jornal Bom Dia e já estava com esse plano. Aí até traria reportagens para o Bom Dia e para a TV Tem também, enfim. Mas aí, como depois eu acabei saindo do jornal, eu tive que fazer um outro planejamento. Então daí eu não consegui ir para o Oriente Médio. Mas aí eu fiz, porque é importante a pesquisa de campo. Muito importante. Você é pesquisador, você sabe que não dá para a gente ficar só na parte teórica, né? A gente tem que ir até o local, ver as pessoas, conversar com elas, né? Tirar dúvidas, entrevistar outras pessoas. Sabe, fazendo um parênteses aí, quando eu estava com o meu livro Os Espanhóis pronto, o meu filho falou assim, você vai publicar esse livro sem sequer conhecer a Espanha, né? Daí ele falou assim, vamos junto fazer uma viagem, roteiro lá pelo sul da Espanha. Eu fui, voltei e reescrevi o livro. É isso mesmo. Você vem com outros conceitos, outra visão. Foi o que aconteceu comigo, Sérgio, porque dentro da faculdade, né, do estudo acadêmico, você tem uma visão que ela serve de parâmetro, né? É verdade. Mas quando você está em loco, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu comecei a reescrever os capítulos. Né? Você foi ao Paraguai e viu também como situação brasileira, o que está lá não é o que está aqui em São Paulo, aqui em Sorocaba, não tem nada a ver. Não. Lá é um mundo à parte mesmo.
né? Quer dizer, é um clima de faroeste lá. É verdade. Né? Quer dizer, verdade. então, é complicado, é bem delicado. E aí também eu tenho que fazer, eu queria ir para o Paraguai para ver se era fácil realmente passar do Paraguai para a Argentina, para o Brasil, e realmente, né? Quer dizer, você entra de ônibus lá, ninguém pede documentação. Verdade, depois que você entra em Porto Iguaçu, que por sinal é uma das cidades que agora está no alvo da denúncia da Polícia Federal, né, do pessoal que estaria fazendo esse trânsito lá, inclusive esses 10 que foram presos agora, em Porto Iguaçu é a primeira cidade do Paraguai, né, e é uma cidade do faroeste ali, né, quer dizer, eu atravessei a Ponte da Amizade, peguei um ônibus, fui para Porto Iguaçu, desci lá, depois se eu quisesse entrar na Argentina, né, ou voltar para o Brasil, era só eu andar mais ou menos uns 3 quilômetros dentro da mata e já entraria oculto. Eu fiz esse trecho há pouco tempo sem nenhuma intervenção, ninguém veio perguntar nada para mim. Agora, com certeza... Agora seria diferente. Tá, seria diferente. E essa que é a questão, Sérgio. Não é mais, já não precisamos, não devemos mais pensar nesse momento, mas pós-Olimpíada. Porque depois que acabar a Olimpíada, toda essa infraestrutura, são 195 países presentes, mais de 100 agências de inteligência de 100 países. E esse pessoal acho que vai deixar um pouco para nós desse conhecimento. Que vai deixar esse conhecimento. Mas agora, terminando a Olimpíada, o governo vai ter que repensar a sua estratégia de defesa e investir mais nas Forças Armadas em equipamento e treinamento. Né? Essa prisão desses rapazes aí que estavam envolvidos em simpatia, por enquanto, vamos dizer assim, simpatia islâmica, né? Uhum. Vai conduzir a alguma coisa mais concreta ou você acha que é para aí? Não, conduz porque já mostra, pelo menos, que as autoridades estão atentas, estão conseguindo monitorar realmente potenciais células terroristas que já estariam em formação. Exato. Né? Então deixa aí um recado de que pode não ser tão simples como se imagina, mas também não é tão impossível realizar um ato terrorista em qualquer parte do mundo. Não é simples de lado a lado, né? Isto, não é. Pelo menos o Brasil, nós estamos de olho, sendo atentos, né? Atentos, mas também, Sérgio, é uma questão, é impossível você garantir 100% de segurança. Seja na área de segurança pública, por exemplo, pode ver, você pode colocar grade na sua casa, alarme, mas em algum momento você pode ser abordado quando estiver chegando na sua casa de carro. O ato terrorista é o mesmo pensamento, só que ele é muito bem planejado, né, e muito bem executado. Aliás, no seu livro você cita uma expressão que é a mais real e verdadeira. Inimigo invisível, né? É o inimigo invisível. Você, de repente, está dentro da sua casa, é o teu vizinho, é o motorista do ônibus, do caminhão, o cara que entra com explosivo dentro. E esse que é o fenômeno do terrorismo, né? Ele é muito mais presente na psique, no subconsciente da pessoa, do que o ato criminoso em si. Porque no ato criminoso, o seu vizinho foi assaltado, ou o quarteirão de trás teve um caixa eletrônico que explodiu, mas ainda ficou restrito àquela região. Já o terrorismo não. Quando ele acontece, ele provoca milhares de mortes, centenas de feridos, milhares de feridos também, né? E deixa um recado, que a pessoa não está segura em lugar nenhum. É verdade. Quer dizer, ela senta no metrô, nossa gente, se entrar um cidadão lá com uma mochila nas costas, ela já vai começar a ficar preocupada. Até que essa realidade no Brasil já vai começar a existir. Porque a própria Olimpíada já está começando, né? Já provoca isso. É verdade. Né? E é um risco também, né? Você trabalhou uns 10 anos nessa história, né? Foram 10 anos. Mas isso você vai contar daqui a pouco, tá bom? Correto. Tá, vamos para um ligeiro intervalo e voltamos a seguir. Quando você muda, o mundo se transforma. E quanto mais alto você sonha, mais longe você vai. É que um mundo de altas transformações é muito mais que uma ideia. É um projeto de vida que se renova todos os dias, quando você decide evoluir. Afinal, um tempo de altas transformações começa no lugar onde você escolhe viver. Esse lugar já existe e vai dar um up no seu mundo. Bem-vindo ao Up! O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Up, uma ideia moderna de viver.
São 180 lotes a partir de 1.000 metros quadrados, em um loteamento residencial inovador, reunindo o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para o seu conforto e a sua qualidade de vida. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. No UP, todas as áreas comuns do empreendimento contam com inovações exclusivas. Sistema de aproveitamento da água da chuva para uma série de utilizações do empreendimento, gerando muito mais economia e preservando o planeta. Energia fotovoltaica, com placas que transformam a luz do sol em energia, gerando a própria eletricidade do empreendimento com muito mais economia e sustentabilidade. Telhado ecológico, uma tendência mundial na construção civil. Economiza os recursos naturais e oferece muito mais conforto a você e sua família. Rede elétrica subterrânea. Todo o cabeamento elétrico que leva à sua casa será subterrâneo. Muito mais segurança, modernidade, conforto e economia. Tudo isso em uma área de trilhas ecológicas com segurança 24 horas. A poucos minutos do Parque Campolim, dê o up que faltava na sua vida. É hora de mudar o mundo, começando pela sua casa. Up, o futuro começa aqui. Reinaldo, o Sorocaba conhece você de microfone na mão, vai, sobe, desce dia e noite. Ó o macarrão, lá vem o macarrão, tá aí o macarrão, entrevista com o macarrão, né? Isso mesmo. Mas pouca gente sabe, acho que não é muita gente que sabe que você está envolvido assim num tema tão importante e tal. O que conduziu você a pesquisar o terrorismo islâmico, no caso aqui que nós estamos discutindo? Eu pesquisei por 10 anos, né, esse tema, até resultar no livro, que foram 10 anos de pesquisa e 3 anos escrevendo. O que motivou você? Motivou que... eu lembro que quando eu tinha meus 12 anos, eu fiz a primeira comunhão na igreja ali da Nogueira Padilha. Bom Jesus dos Aflitos. Isso, Bom Jesus dos Aflitos. E na época o Papa João Paulo II sofreu um atentado. Eu lembro que estava em casa, eu morava em Votorantim. E quando eu vi, eu pensei assim, nossa, mas o Papa é uma pessoa boa, por que alguém tentaria matá-lo? E eu comecei a ler, né, ainda na adolescência. E aí, essa palavra atentado me marcou. Então, sempre nas aulas de história, de filosofia, né, eu percebia que eu sempre estava atento para essa questão. E sempre gostei de política internacional. Então, isso eu fui levando para a escola pública, tudo, e quando aconteceu o 11 de setembro, já formado em jornalismo, parece que isso houve um encaixe entre o passado e aquele presente. Sei. Então eu comecei a pesquisar. E você já vai direto assim para o tema ou você começa num genérico de atentado e depois fala, não, o meu foco é esse, determinado? Não, eu procuro primeiro dar uma abordagem ampla, né, mostrando as tendências, por que o terrorismo hoje ficou mais presente. E ele acontece em 3 momentos da nossa história. Primeiro, em termos de radicalismo do Islã, que foi em 1979, quando houve a Revolução Iraniana, quando o Reza Pahlavi foi deposto, né? E o Ayatollah Khomeini assumiu o poder. Aí que a população mundial via aquele pessoal, não entendia, na TV gritando, porque a Revolução Iraniana foi um marco para se tentar resgatar o Islã tradicional, para instaurar um Estado totalmente islâmico, teocrático, para relembrar ou revalorizar os tempos do período turco-otomano. E ali, nesse momento, havia a grande influência americana. Havia grande influência americana. E ao longo do tempo, lógico, houve muita resistência, não houve esse sucesso da Revolução Iraniana se espalhar pelo mundo, para o mundo se tornar islâmico. Aí veio o Bin Laden, 20 anos depois, né?
com o seu terrorismo da Al-Qaeda, e agora mais Ele vem recentemente... como o grande Messias O dele, grande né? Messias, e mais recentemente agora, a partir de 2013, o Estado Islâmico. O que todos querem, na realidade, no pano de fundo, que vem desde a Revolução Islâmica, na realidade, aguardar o advento de Cristo à Terra, ou seja, Cristo vai voltar à Terra passando pela mesquita dos Umíyades, na Síria. Na Síria. E onde está acontecendo hoje a guerra na Síria, existe uma forte razão para o Estado Islâmico querer tomar o poder na Síria, porque daí eles teriam acesso à mesquita dos Umíyades e aguardariam o retorno de Cristo à Terra. Então, cada extremista hoje que se explode, faz parte do atentado, ele está acreditando nessa tradição oral dos tempos apocalípticos. Nós cristãos também temos o nosso apocalipse, só que nós esperamos essa segunda vinda de Cristo de forma pacífica. Já o extremista não. Ele acredita que ele está provocando caos no mundo, na Terra, para o retorno de Cristo. E além de tudo, eles veem que o aumento de muçulmanos no mundo, a chamada islamização, já é um prenúncio desses tempos também. Então é muito delicado, né? Reinaldo, você falou agora da importância do islamismo como religião. Qual é o peso que tem a questão econômica vulgo petróleo? Olha, esse é um problema muito sério, porque o petróleo, como faz parte da chamada ordem do capitalismo mundial, e ele está concentrado no Oriente Médio, quem tiver acesso no futuro, assim como será a água, né, mas muito mais ao petróleo que já está a água para eles é problema, né? É outro problema. E para eles especialmente. Para eles. Então, como a maior parte das reservas petrolíferas estão no Oriente Médio, né? Então, os extremistas, por exemplo, que já tomaram campos de petróleo no Iraque, por exemplo, é dali que eles tiram o dinheiro deles para financiar o terrorismo. Então a gente tem duas forças, né? Uma força governamental que quer ditar os commodities do petróleo mundial para determinar os seus lucros internos. E a gente tem também os extremistas querendo se apossar de regiões petrolíferas para se financiar, né? Para financiar o terrorismo. Então existe sempre interesse econômico, tanto por parte do governo como por parte... Porque sustenta o interesse econômico, né? É o interesse econômico. Porque a reza não resolveria nada. Não resolveria. Só que a gente tem um problema, né, Sérgio? Porque para os extremistas, nem o capital é algo bom. Então a gente está vendo a destruição que eles estão promovendo de museus históricos no Oriente Médio, né? Quer dizer, destruindo estátuas milenares, e eles veem a economia como um mal do século, porque a economia é corrupta. E como dentro da tradição islâmica a corrupção... Especialmente quando se fala em petróleo, né? Quando se fala em petróleo, é algo levado muito a sério, então eles entendem que se eles se apoderarem do mundo como um todo, a lida com o dinheiro seria feita de uma outra forma, né? Quer dizer, essa é uma justificativa evidente no extremo, quer dizer, todo extremista vai ter uma desculpa que não corrobora e vai contra o sistema estabelecido, porque é uma amoralidade, é uma lei amoral, né? Não é algo positivo, não é algo bom e evidente. Reinaldo, muito obrigado para você, e garanto que nossos telespectadores estão felizes por ter ouvido um pouco mais sobre isso, sobre esse tema que preocupa bastante. Muito obrigado. Eu que agradeço mais essa oportunidade de estar aqui com você, desejo pleno sucesso nesse seu programa que a gente acompanha aqui da cidade. E a gente sabe que todo pesquisador, né, como você tem um papel, uma missão, né, que é justamente deixar informações para a sociedade que possam transformá-las, né? Muito obrigado. Eu que agradeço.